O superior da Irmandade, de coroa de 7 pontas em seu elmo, postou-se entre os dois magos, e o exército translúcido perfilou-se em volta. A porta principal da fortaleza estava trancada, mas os cavaleiros, então, iniciaram um hino sonoro e melodioso, desenharam no ar os sinais ígneos, e os pesados portões se descerraram com estrondo sinistro, possibilitando-lhe o acesso para o interior. E os cavaleiros da luz foram avançando, empalidecendo ao contato com as nuvens densas dos miasmas torturantes e malévolos que os envolviam. Suas vestes alvas cobriam-se de placas negras, mas eles prosseguiam corajosos, liderados pelo superior da Irmandade e por dois magos, cujas espadas faiscantes e crucifixos luzídeos faziam os demônios retrocederem. A sangrenta e decisiva batalha deu-se, entretanto, no salão principal. O terrível chefe dos luciferianos surgiu para defender seus seguidores. A figura alta e negra do repulsivo ser, semi-homem, semi-demônio, erguia-se diante do altar, iluminada por aura púrpura, na qual se desenhavam nitidamente enormes asas deitadas. Na testa, entre os chifres encurvados, ardia uma chama. Ele lutava contra os magos com muita coragem e fúria, decidido a vender caro uma derrota. Lampejos flamejantes e sinais cabalísticos se cruzavam no ar. A vitória, aparentemente, pendia para o lado dos servidores do bem e o exército das larvas esvaecia-se. Toda vez que um raio límpido e ofuscante fulminava algum dos monstros vampíricos, este tombava decompondo-se em massa putrefata, enquanto que as flechas vermelho-ígneas dos luciferianos se voltavam contra os próprios atiradores. Os cavaleiros avançavam de dois lados, tentando formar um círculo no salão. Quando ambas as colunas se encontraram junto do altar, dois dos cavaleiros apossaram-se do corpo de Olga, enrolaram-no numa capa branca e levaram para fora do castelo. Neste minuto o superior dos demônios soltou um grito desesperado e pronunciou uma fórmula. O rolado trovão fez as paredes se sacudirem e a terra parecia ter se aberto, enquanto o líder das trevas, juntamente com o seu bando do inferno, desapareceu em meio ao turbilhão de chamas e fumaça. Em volta do altar apenas sobrou um grupo de luciferianos, liderados por Shiran. Este, alucinado de fúria, lutava desesperadamente. Supramati partiu para cima dele. De todo o seu corpo irradiavam torrentes de luz. Numa das mãos ele segurava a cruz dos magos, com a outra ele ergueu a espada ígnea e uma luz brilhante rasgou o ar. Shiran tombou fulminado. Seu corpo chamuscado inchou, aos urros e gemidos ele rolava pelo chão até ficar inerte. Todos aqui são nossos prisioneiros, ordenou em voz alta o superior dos cavaleiros. Joguemo-nos na piscina de ablução. Sem demora os cavaleiros puseram-se a irradiar correntes de luz que varriam e purificavam a atmosfera. Aterrorizados, os luciferianos caíam, sufocando-se no chão, impossibilitados de se moverem. Aproximem-se, presas infelizes do mal que vocês mesmos geraram, e arrependam-se, prosseguia o superior da Irmandade do Graal. Curvem-se a Cristo e nós os livraremos de suas condições de animais. De todos os lados ouviram-se gemidos, lamentos e urros. Algumas espécies de animais começaram a se arrastar em direção à capa alva com as cruzes douradas, estendidas no chão por um dos cavaleiros. O primeiro a prostar-se sobre a capa foi um dos tigres. O mago pronunciou uma fórmula, perfurou com a espada a pele do animal, esta estourou com um silvo sinistro e de dentro saiu um homem magro e pálido feito cadáver. Ele foi banhado com a água purificadora, tendo que repetir, tremendo com todo o corpo, uma oração que lhe era ditada. Assim foram libertadas cerca de 60 vítimas, mais tarde levadas até o lago do jardim, onde foram mergulhadas, não sem antes de se instalar sob a sua superfície uma cruz. Muitos deles morreram sem condições de suportar o contato com a força purificadora. Ao término da operação,
Os guerreiros do bem foram abandonando o maldito castelo. Os magos, entretanto, resolveram destruir por completo o santuário luciferiano. Uma chuva de raios desabou sobre a construção, dando início a um terrível incêndio. A terra tremia, as paredes ruíam sob a força das fórmulas mágicas, e entre as chamas logo apenas sobraram alguns montes de lixo enegrecido. Após agradecerem calorosamente os irmãos pela ajuda, Supramati e Daki pegaram Olga, ainda desfalecida, e a levaram de aeronave ao palácio. Lá, eles a purificaram e a fizeram voltar a si, pois desde que perdera os sentidos de nada se lembrava. Capítulo 21. O caso que acabamos de descrever produziu uma forte impressão sobre Olga. Inquirido por ela, Supramati relatou parcialmente sobre o ocorrido e informou-a da morte de Shiran, não entrando, contudo, em detalhes. Olga interessou-se vivamente pelo mundo oculto e pediu que o marido lhe transmitisse seus conhecimentos, o que ele se prontificou a fazer de bom grado. Foi com grande fervor que ela começou a estudar. À medida que lhe eram explicados os inúmeros assuntos, de cuja existência ela nem suspeitava, e tornando-se a cada dia que passava mais sensível às impressões externas, ela compreendeu com maior clareza quanto era difícil para o mago o contato com o mundo agitado e cheio de vícios, onde ele vivia. Ela começava a sentir a atmosfera carregada das emanações da turba humana, das brigas, intrigas, altercações com que se defrontavam no seio de seus familiares, e a sociedade tornava-se asquerosa. Por vezes, ela tinha uma vontade incontrolável de fugir daquela matilha humana e esconder-se em algum lugar, onde reinasse paz, silêncio e harmonia. Certa vez, quando tal desejo despertou com mais força que de costume, ela começou a suplicar ao marido para eles partirem de Kisargrado e irem ao palácio na Índia, onde ela já havia estado para descansarem naquela tranquila harmonia de verdadeira felicidade. Supramati atraiu carinhosamente junto de si e em seus olhos brilharam o amor e a tristeza, a inquietação, que há muito tempo não dominava a alma do mago, foi surgindo desde que ele começou a perceber uma mudança em sua jovem esposa. Ela ficou mais bela e a expressão de seu rosto espiritualizou-se, por outro lado, tornou-se tão diáfana, frágil e etérea, que se poderia conceber com toda a certeza que aquele flor encantadora não iria durar muito tempo. Sim, o poderoso fogo que se desprendia do mago consumia o delicado e jovem organismo. Uma nuvem de tristezas sombreou o olhar límpido de Supramati, mas, dominando imediatamente aquela emoção opressiva, ele a beijou e disse em tom jovial: "Sim, minha querida, começará uma vida nova. Só que não aquela que você sonha. Chegou a hora de colocá-la a par sobre o futuro, sobre as desgraças que se aproximam, e fazê-la entender que agora não é hora de descansar na paz contemplativa, pois chegou o momento de um grandioso e árduo trabalho, para o qual eu gostaria de arregimentá-la." Um rubor brilhante cobriu as faces diáfanas de Olga. "Arregimentar-me para o seu trabalho? Será que eu sou digna e capaz de tanta honra?" exclamou ela, e uma alegria extasiada fulgiu em seus olhos. "Cada um de nós trabalhará à medida de suas forças para despertar os homens, encardidos de vícios e imoralidade, para lembrá-los de Deus e de suas leis espezinhadas. Logo virão tempos terríveis, quando a arrogância humana será despedaçada, quando esses cegos entenderão o quanto são medíocres e frágeis, e então eles tremerão sob o trovão da ira divina. Então se desencadearão as calamidades previstas pelo padre Filaretos." Indagou Olga empalidecendo. "É a própria humanidade que desencadeia as calamidades e as catástrofes, aviltando todas as leis divinas e humanas. Calcadas, as forças da natureza desabarão sobre esses pigmeus que ousaram provocá-las. A terra se abrirá e engolirá os arrogantes, o furacão devastará a superfície terrestre, o fogo do céu aniquilará os monumentos e as fortunas dos malfeitores ambiciosos, enquanto a água inundará tudo que ainda sobrar.
E em suas ondas retaliativas perecerão os povos que se rebelaram contra o seu Criador, subtraídos do auxílio das forças puras e benfazejas capazes de conter os elementos enfurecidos. A voz de Supramati foi-se alteando, o olhar atento e inspirado parecia penetrar no futuro e enxergar as horrendas catástrofes descritas. Olga tremia assustada, não tirava os olhos dele, sem condições de pronunciar uma palavra. Um minuto depois, Supramati pareceu despertar de sua vidência. Seu olhar deteve-se sobre a jovem esposa e, notando-lhe no semblante uma aflição angustiosa, ele se inclinou sobre ela e disse em tom carinhoso: Não tema, querida. Nós seremos amparados e salvos pela fé e oração, mas da terra, infelizmente, não sobrará nada mais que uma fortaleza abandonada, desprovida das forças físicas e espirituais que poderiam protegê-la ou, talvez, salvá-la. Punida severamente, talvez ela se ajuíze, e os homens veneradores de seus vícios e de sua carne, que ousaram renegar a Deus, pedirão por clemência. Então eu devo ajudá-lo a despertar a consciência humana? Perguntou em voz baixinha Olga. Justamente. Eu pretendo realizar palestras, abrir uma escola esotérica para pessoas interessadas, iniciando-as para enfrentarem os tempos difíceis. Você, nesse interim, se dedicará a desenvolver as mulheres capazes de entendê-la, falar-lhes, a da verdade suprema, podendo mais tarde tentar persuadi-las a se arrependerem. Faça isso, para começar, junto às Amazonas. Já tranquilizada e sorridente, Olga atirou-se no pescoço do marido, quase o sufocando em seus braços. Meu Deus, como você é bom! Estou muito grata a você. Acho isso muito interessante e útil. Mas você me dará instruções, não é verdade? Sem dúvida, darei as instruções necessárias. Ele tirou da gaveta algumas folhas impressas e as deu a Olga. Estes são os textos dos primeiros discursos que você deverá fazer. Estude-os bem e preocupe-se, principalmente, com as inflexões da voz. Na hora de você proferir um deles, eu lhe darei instruções especiais, pois a voz é um enorme aliado que pode hipnotizar e subjugar ouvintes. Depois de fornecer a Olga, esta já impaciente em começar as atividades, mais algumas explicações, Supramati a deixou sozinha para estudar um dos textos e retirou-se ao seu gabinete. Preocupado, sentou-se e mergulhou em pensamentos amargurantes. Aproximava-se a hora de iniciar a missão social que fora imposta pelos magos superiores, mas que lhe era opressiva. Sendo um sábio eremita, ele sentia uma aversão profunda por ter necessidade de abandonar sua vida reclusa e apresentar-se no palco diante de um público ignaro, imbecil, achincalhador e descrente. Até então ele trabalhava apenas para si, aperfeiçoava o seu próprio eu, estudava as ciências superiores para desenvolver para si uma força poderosa. Na paz e isolamento de seu palácio mágico, aprendeu a comandar os elementos e dirigir as forças da natureza. Agora, teria de aprender a comandar as multidões e subjugá-las. Tendo contemplado as terríveis forças da natureza e aprendido a lidar com elas, seu intelecto refinou-se, seu espírito adquiriu força e vontade férreas, mas a luta que ele tinha pela frente parecia-lhe humilhante e até ridícula. Ele, um mago iniciado, deveria descer até o vulgo, tentar provar-lhe fatos tão claros como o dia de Deus, explicar as leis que aquela gente não tinha como entender, e, no final das contas, ele acabaria permanecendo, aos olhos da vil e raivosa não turba de enganadores, nada mais que um palhaço, que tentou abusar de sua confiança. Ele será objeto de chacota, será coberto do ódio sórdido que todo ser inferior nutre por aquele que lhe é superior. Não obstante, terá de agir, falar e provar para aquela turba desconfiada e hostil os grandiosos fenômenos do outro mundo, professar a fé e o arrependimento, totalmente contrários aos seus gostos, convicções e atos. Oh,
Esta provação será a mais difícil de todas. Supramati fechou os olhos e suspirou pesadamente. Uma suave vibração harmônica e uma brisa aromática e tépida bafejou-lhe o rosto, fazendo com que Supramati voltasse à realidade. Estremeceu e abriu os olhos. A alguns passos dele pairava na penumbra uma nuvem esbranquiçada. Em seguida, uma luz azulada inundou o quarto. A nuvem ampliou-se, densificou-se e subitamente surgiu Nara, trajando túnica branca, simples e esvoaçante. Nos cabelos soltos havia uma coroa de flores mágicas, azuis como safira, cálices tremeluziam. Supramati, Supramati. Para que lhe serve a coroa de mago se já se desespera antes de iniciar sua missão? Ouviu-se a voz amada. Finalmente você veio me visitar, sua mulher cruel. Soltou-se do peito dele, e ele saltou alegre de seu lugar. Poderia eu ficar longe quando você sofre, quando vejo que chegou a hora de partir para a luta em glória contra a dúvida e a desilusão? Alegou ela, fixando com um olhar carinhoso. Seja forte, Supramati. Você domou o dragão, guardando a entrada, venceu os espíritos do inferno, mas desespera ante a necessidade de aproximar-se de pessoas. Elas não passam de larvas que devem ser domadas. Supramati agarrou-lhe as mãos. Você tem razão. Eu sofro e com isso perco a minha harmonia espiritual. Sou um senhor dos seres e dos elementos. No entanto, sou dilacerado por angústia e aversão. Ah, Nara, se nós pudéssemos trabalhar juntos. E ele arrebatou-a junto de si. Você sabe muito bem como me é penoso o contato com a turba inculta, submeter-me às suas chicotas, apregoar aqueles imbecis insolentes aquilo que eles nem desejam entender. Nara desvencilhou-se devagar e puxou para si uma cadeira. Será que a minha presença aqui já não é uma prova de que temos trabalhado juntos e de que a minha alma senta cada movimento seu? E agora, espante a fraqueza indigna de um mago. Não estamos acostumados a enfrentar os seres inferiores. Basta você se convencer de sua superioridade. Pense também um pouquinho naqueles que você irá alcançar, nos que serão capazes de entendê-lo e avaliar a importância de seus bons atos. Você é como um caçador de pérolas, que busca, no sorvedouro oceânico do mal e das trevas, uma concha de aspecto horroroso. Dentro dela, entretanto, espreita-se uma valiosa pérola, a alma, que, à semelhança da sua, é capaz de ser um agente da luz, uma aliada do bem. O trabalho de arrancar esta joia da concha não lhe pode parecer coisa insignificante. É o que você tem feito agora. A pequena Olga também é uma pérola que encontrou o seu joalheiro para ser aparelhada numa armação de ouro. Esteja certo de que mesmo entre essa turba devassa você descobrirá uma pérola, encontrará almas empreendedoras, dispostas a se espiritualizarem, de quem você, com o tempo irá se orgulhar, tal como Ebramar se orgulha de nós. Tem razão, Nara. Este minuto é indigno da fraqueza. Eu não posso esquecer que nada se obtém sem sacrifícios, só que sair em busca de almas seja talvez mais difícil que conseguir uma coroa de mago, sustentou Supramati desalentado. Aconchegando-se a Nara, ele disse, olhando para ela cheio de gratidão, agradeço-lhe do fundo do coração por ter vindo me visitar, minha fiel amiga. Nos momentos difíceis, a sua ajuda é sempre muito importante. Eu me sinto feliz ao saber que minha presença restabelece o seu equilíbrio emocional. Graças a Deus, o objetivo foi alcançado e o meu mago voltou a si. E agora, prosseguiu ela em tom maroto, vá consolar sua esposa. Ela estava a ponto de entrar aqui, mas ao ouvir a minha voz não conseguiu resistir à tentação de levantar o reposteiro. Quando me viu, seu coração ciumento inflamou-se em suspeita. Ele me considera uma rival perigosa. Feliz é esta criança que ainda consegue ter ciúmes, enquanto nós, pobres velhuscos, somos incapazes disso. E Nara rompeu em riso, divertindo-se aparentemente com o espanto de Supramati,
que logo se recompôs. E agora adeus. Ela se aproximou, puxou a cabeça de Supramati com as mãos e o beijou na testa. Um beijo fraterno, sussurrou ela no ouvido. No mesmo instante, ela encerrou-se numa nuvem de vapor azulado, dentro da qual parecia se derreter. No recinto, ouviu-se, como em sinal de despedida, um suave acorde harmônico. Por alguns minutos, Supramati ficou em pé sem conseguir juntar as ideias. Em sua alma reinava uma límpida e profunda tranquilidade. Uma expressão de extraordinária felicidade iluminou-lhe o semblante. Sim, como é bela esta harmonia pura que permite amar sem dúvidas nem ciúmes. A pobre Olga está longe disso. Seu coração imperfeito ainda é perturbado pelas paixões terrenas e preciso ir acalmá-la. De fato, a alma da jovem era palco de uma verdadeira tempestade de ciúmes e desespero. Tendo relido por diversas vezes um dos textos que ela iria discursar, antes de decorá-lo, ela topou com alguns trechos incompreensíveis e decidiu então pedir explicações ao marido. Mas perto do seu gabinete ela estacou. Uma voz argêntea chegou aos seus ouvidos falando numa língua estranha. Supramati tinha uma mulher. E ele lhe respondia na mesma língua. Em sua voz podiam ser distintos os tons profundamente sentimentais, jamais ouvidos por ele que exprimiam, inegavelmente, uma afeição calorosa. O coração de Olga acelerou de angústia. Com quem ele poderia estar falando daquele jeito? Sem forças para resistir à tentação. Levantou devagarzinho o reposteiro e ficou pasma. Ao lado de Supramati estava em pé uma mulher de beleza realmente celestial. Uma simples túnica branca delineava o seu porte esbelto, os cabelos loiros dourados, cujas melenas sedosas desciam praticamente até o chão, envolviam-na feito uma capa luzidia. Um clarão azul celeste envolvia-lhe a cabeça adereçada de incríveis flores fosforescentes. Os grandes olhos escuros da feiticeira fitavam Supramati com uma expressão de amor. Até mesmo o olhar dele para a desconhecida revelava admiração. E, de repente, ele a abraçou. O que aconteceu depois, Olga não quis ver. Como se perseguida por fúrias, ela irrompeu no seu quarto e, caindo de joelhos junto da janela, cobriu o rosto com a almofada que estava no peitoril. Em seu coração tempestuava um verdadeiro furacão. Aquela era, de fato, a rainha do seu coração. Aquela mulher de beleza divina era-lhe um par em conhecimentos e harmonia. Ele, sem dúvida, deveria amá-la com outro sentimento diferente da sua afeição tranquila e protetora a ela, Olga, o que seria até natural. Quão feia e insignificante ela deveria parecer ao lado daquela maga, que pertencia, sem sombra de dúvida, à Irmandade de Adeptos, vinda no intuito de revigorar o formoso ser imortal, tal como ele, e que se sentia eremítico ou banido entre eles, os mortais. Sim, Supramati poderia tolerar, é claro, o amor daquele ser insignificante como ela. Por outro lado, ela também não podia ser tão pretensiosa e cega a ponto de imaginar ter-lhe conquistado o coração. Não. É preferível a morte a este sofrimento, só de pensar que aquele homem seria capaz de enganar, ocultando-lhe as visitas da bela jovem desconhecida para descansar com ela conversando, aos entediar em companhia de uma esposa estúpida e ignorante. As lágrimas a sufocavam. Subitamente uma ideia lhe aflorou a mente e ela agarrou a cabeça com as mãos. Como não deixar que ele perceba o que me fervilhava na cabeça? Assim que ele entrar, acabará lendo o que tenho na alma. E se ele se ofender e, além do mais, começar a desprezar-me? Ela não notou quando o reposteiro foi erguido e Supramati parou na soleira, olhando para ela alegre e indulgente. Ele se aproximou, puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado. Totalmente absorvida com a tempestade que se desencadeava em sua alma. Olga nada via nem ouvia. Ele lhe pegou a mão e disse em tom carinhoso, fingindo não saber o que a atormentava. Meu Deus, Olga, você parece inconsolada.
O que aflige tanto? Ao ouvir a sua voz, Olga saltou bruscamente e em seus belos olhos marejados refletiam-se claramente os sentimentos tempestuosos que afligiam. Perdoe. Eu sei perfeitamente que você já leu os meus pensamentos sujos, dos quais me envergonho, mas estou tão infeliz. É insuportável sentir-me indigna de você. Lágrimas jorravam de seus olhos e ela beijou a mão do marido, que lhe segurava as suas. Supramati em riso puxou-a para perto de si. Bobinha. Você não se envergonha de ser tão ciumenta. Seu coração está a ponto de explodir, suspeitando da minha infidelidade e encontros secretos. E tal sentimento impuro, espreita-se na alma da esposa do mago. Supramati, seja bom e não me expulse por causa destes pensamentos criminosos. Eu quero superar este sentimento ruim e angustiante, pois sei que não posso competir com aquela mulher, bela como uma visão celestial, que esteve com você. Comparada a ela, eu sou um espantalho e, ainda mais, ignorante, jamais o entenderei como ela o entende. Mas convenhamos, é duro saber que é a ela que pertence o seu amor, enquanto que você só me tolera. E eu, estúpida, achava que apesar da minha nulidade você me amava. As lágrimas impediam-na de prosseguir. E achava corretamente, respondeu Supramati em tom firme e sério. Sim, eu amo por seu amor submisso e obstinado, e amo-a com o amor terreno. Você para mim é como um reflexo do passado longínquo, quando eu consegui amar com um simples mortal. Seus temores agora são infundados. Aquele que você viu em Nara, e os vínculos puros que unem as nossas almas não têm nada a ver com as paixões terrenas. Ela é uma amiga experimentada, que raramente me visita, e sempre que o faz, como vê, eu me encontro diante de alguma nova provação, tal como tenho agora. Nara não é sua rival. E o seu ciúme, minha querida, não me magoa, é um sentimento natural. Mas haverá de chegar a hora em que o seu amor por mim não será nada mais além da paz e harmonia. Acalme-se, então, e me ame incondicionalmente, pois também a amo muito. Para você restabelecer a tranquilidade, posso chamar Nara? Ela virá de bom grado e lhe dará um beijo de irmã. Olga abraçou-se impetuosa ao marido e murmurou, sim, eu quero falar com ela e pedir-lhe perdão. Supramati se levantou, com a mão em que usava o anel do grau fez um sinal cabalístico e depois pronunciou uma fórmula. Da gema mágica desprendeu-se um feixe de luz tão brilhante, que Olga fechou os olhos e sentiu tontura. Um suave toque de mão a fez voltar a si. Ela viu Nara fixá-la, estendendo-lhe a mão. Por alguns instantes, Olga, como que enfeitiçada, ficou parada olhando em silêncio. Jamais ela vira uma beleza tão divina, e a ideia da rivalidade parecia-lhe absurda. Perdoe-me a ingratidão e os pensamentos ruins, duplamente indignos, pois vocês dois são tão bons comigo, sussurrou ela, pondo-se de joelhos e encostando os lábios às mãos dela. Esta se apressou em levantá-la e depois o abraçou. Nada tenho a perdoar-lhe, querida criança. Ao contrário, eu aqui peço que me dê uma partícula de seu amor. Ame-o com toda a sua alma e adoce-lhe a vida entre os humanos. Reconforte-o com seu amor nas horas em que a ingrata turba hostil e maldosa começar a vilipendiá-lo e a tirar-lhe pedras pelo pão de cada dia recebido. É dura a tarefa que ele tem pela frente, e ajudá-lo nisso é uma missão divina, que deverá preencher toda a sua vida. E agora adeus, querida Olga. E fique com isto como uma lembrança minha. Nara tirou da cinta um feixe de flores mágicas, semelhante às que formavam a sua coroa, e deu-as a Olga. Em seguida um vapor azulado envolveu a figura formosa da maga e ela desapareceu como se diluída no ar. Feliz e grata Olga começou a examinar as flores, e depois as colocou dentro de uma caixinha de cristal por cima de uma cama de musgo. São flores imortais, não é verdade? Veja só como cintilam em brilho fosforescente, enquanto os cálices emitem uma luz cor de safira.
Supramati tirou do armário um frasco e borrifou as flores com um líquido transparente. Agora elas permanecerão sempre frescas e jamais murcharão, acrescentou ele, e seu coração comprimiu-se dolorosamente. Você não tem mais ciúmes de mim? Gracejou ele. Não. Eu entendi que em sua vida sou uma violeta que cresce em seu caminho, que deve florescer aromática junto aos seus pés, e eu me contento com este papel, adicionou a jovem, fitando triste. Algumas semanas depois, correu uma notícia curiosa. O príncipe Supramati planejava realizar em seu palácio um grande pronunciamento e fazer uma demonstração de alguns milagres da magia indiana. Em todos os salões de Ksargrado só se falava da ideia extravagante do príncipe, interpretada de todas as maneiras para se buscar a causa e objetivo daquela intenção. A opinião predominante era que, o fato de todos os prazeres e não sabendo mais o que inventar, o milionário queria se recrear no papel de orador, ou que enfastiado de ouro, palácios e banquetes, ele ansiava por glória e aplausos na qualidade de um mágico. Alguns, que tomavam Supramati por uma pessoa séria e sábia, intuíam, é verdade, que alguma outra razão convincente o movia a se apresentar como orador. Mas como sempre, o número de tais pessoas refletivas era escasso. A curiosidade geral aumentou ainda mais, quando na cidade se soube dos preparativos no palácio. O enorme salão de baile no primeiro andar estava transformado num auditório. A sala de jantar iria abrigar buffets. Noticiava-se ainda que seriam feitas algumas palestras em que o príncipe realizaria previsões de catástrofes e reviravoltas que estaria por acontecer. Faria demonstrações com espelho mágico e materializaria os espíritos usando um método inédito. Mas, além de proporcionar aquele divertido espetáculo, o que mais cativava era que os ingressos e as comidas seriam grátis. Este pormenor deixou o público exultante. A multidão selvagem disputava as entradas a ferro e fogo. Os retardatários, que não conseguiram arrumar os ingressos, estavam fora de si de raiva. Chegou, finalmente, o dia do evento. Bem antes da hora marcada, o auditório estava com todas as cadeiras tomadas. Olhares impacientes eram lançados em direção aos buffets, onde Supramati, conhecendo o público, preparou iguarias mais requintadas, separou os melhores vinhos, e até charutos, costumeiramente servidos só em sua casa. Não com menos curiosidade eram examinadas as instalações do salão. No fundo deste, num estrado, fora montada uma gruta iluminada com intensa luz azul. Dentro havia uma mesa com cadeira de mármore e um estranho aparelho em forma de tela. O público era bem variado. Pelo visto, o secretário do príncipe distribuiu as entradas aleatoriamente, as damas todas adereçadas e cobertas de brilhantes, e os cavaleiros, com os peitos cheios de medalhas, compunham a maioria. Aquela turba ataviada e ilustre, a nata da alta roda, fingia interesse, mas, em meio ao burburinho, opiniões maledicentes e zombeteiras dardejavam em direção ao anfitrião, gastando rios de dinheiro para mostrar alguns absurdos, se é que por trás daquilo tudo não se escondiam outros propósitos. As fisionomias fartas, estioladas, cheias de autossuficiência, daqueles representantes de vícios apurados, antigos e atuais, estampavam risos maldosos de escárnio. Poucos, contudo, tinham ideia de que para eles seriam feitas grandes revelações ou dados conselhos de suma importância quanto ao perigo que se avizinhava. Assim, a maioria ridicularizava levianamente os simplórios que ousavam não compartilhar da opinião geral e que não conseguiam entender que tudo aquilo era um charlatanismo e nada mais, um capricho do ricaço enfadado. O sinal de início pôs termo à balbúrdia. As lâmpadas foram apagadas, apenas uma luz misteriosa azul celeste, que saía do estrado, iluminava o salão. Nivara levantou no fundo da gruta uma cortina azul com franja de ouro, e surgiu Supramati. Ele estava vestido em traje hindu, portando turbante branco de musselina,
de cujas pregas sob a fronte cintilava em luzes multicolores uma estrela brilhante. Na corrente de ouro que pendia do pescoço, um grande medalhão, provavelmente salpicado de pedraria valiosa, a julgar pelos feixes luminosos que dela se irradiavam. O belo rosto de Supramati estava pálido e somente os olhos pareciam vivos, mas o seu porte alto e esbelto, envolto em trajes brancos, produzia uma impressão encantadora no fundo de safira escuro. Uma salva de palmas recepcionou o aparecimento do príncipe e fez que ele corasse levemente. A ele, um mago, era humilhante receber, feito a um prestidigitador, as saudações da turba vil, mas ele se dominou imediatamente. Aquelas centenas de cabeças, variegando sob os seus pés, eram a própria hidra humana da qual lhe falariam os iluminados que ele deveria vencer. Profunda e comovente soava sua voz e as palavras empolgadas foram desenhando o quadro predominante dos costumes da época, dos abusos e crimes que contaminavam o ar e abalavam as focas vitais do planeta. Ele explicou a importância das forças puras e das emanações do bem para conter e rechaçar a pressão das forças enfurecidas do caos, prestes a explodirem em terríveis hecatombes. Era com ardor que ele apelava aos homens para se voltarem a Deus, orarem, avocarem as forças puras, para evitar uma morte terrível, pois que os seus organismos ainda estavam cheios de vitalidade e os seus cadáveres seriam presas dos espíritos larvais, espreitando avidamente cada corpo a ser abandonado, para deles se saciarem. Ao mencionar as larvas, pelo salão percorreu uma risada reprimida. Dezenas de lenços tremularam para sufocar gargalhadas inoportunas. Aqui ou acolá, entretanto, podiam-se notar rostos perturbados daqueles que sérios e atentos ouviam o discurso. Supramati não deixou transparecer que notava a impressão produzida por suas palavras e passou tranquilamente às experiências, mostrando o efeito dos fluidos viciosos sobre o corpo astral de homem. O intervalo concentrou-se no assalto aos bufês e numa troca animada de impressões. Muitos gracejavam com os dilúvios prognosticados e riam, principalmente do meio sugerido para evitar todas aquelas desgraças, orar, ter fé em Deus e reintroduzir os tolos ritos eclesiásticos. O caridoso príncipe queria simplesmente fazer o mundo voltar alguns séculos para trás e mergulhá-lo novamente nas trevas das superstições e crendices, mas, felizmente, as pessoas já não eram tão imbecis. Os satanistas por sua vez ficaram melindrados com a infeliz definição que aquele hindu deu às larvas, seres encantadores e intrigantes, bem mais divertidos que os mortais ordinários. De qualquer forma, todos estavam curiosíssimos em dar uma espiada no espelho mágico para saber de seu futuro, já que o do planeta pouco lhes interessava. A segunda parte da palestra, quando Supramati fez algumas experiências curiosas com a aura humana e apresentou algumas aparições do outro mundo, divertiu muito o público, ainda que o número de extraordinário realismo deixasse uma impressão desagradável. Da tela saiu uma fumaça negra cobrindo toda a gruta e a figura do mago. Subitamente apareceu a imagem de um bairro de Kisargrado. Relâmpagos cintilantes recortavam o céu escuro, rajadas de ventos sacudiam as paredes dos edifícios, enquanto açoitados por furacão, os escuros vagalhões encrespados inundavam ruidosamente a cidade. A ilusão completa. Parecia que as águas revoltosas estavam prestes a alagarem os espectadores, e no salão ouviram-se gritos de pânico. Quando a aparição sumiu, muitas das mulheres estavam desfalecidas, enquanto alguns homens, com os nervos abalados, sofreram crise de histeria, e outros prorromperam em choro desvairado. Ligadas as luzes, todos se acalmaram. Persistiu apenas na mente o deslumbre geral da experiência cinematográfica, ainda inédita, que superou todas as expectativas. No dia seguinte, Nirvana informou a Supramati que várias pessoas pediram para serem recebidas e queriam algumas explicações sobre as questões levantadas na palestra. Todos expressaram o desejo de aprenderem mais.
Os simplesmente curiosos eu mandei embora, mas para cerca de 10 pessoas, de fato crentes, eu marquei o dia para virem, conforme o Senhor me instruiu, mestre. Muito bem, Nirvana. Quando o número chegar a uns 50, você me avisa. E Supramati deu as instruções necessárias para a instalação da escola esotérica a ser fundada, com acomodação para 2 jovens adeptos, que logo viriam para ajudá-lo no ensino. Mas o secretário se havia retirado. Apareceu Narayana, no melhor do seu estado de humor, cantarolando uma cançoneta. Sabe o que fiz? Acabei de transformar em porcos 10 dos seus ouvintes de ontem, anunciou ele satisfeito. Não acredita? Estou falando sério. Você não tem vergonha de abusar de seus poderes? Nem um pouco. Não entendi como você tinha que deitar tantas pérolas aos porcos ontem. Bem, foi assim. Estava eu passeando no parque do Palácio Teatral e cruzo com um grupo de jovens, rindo de você, das tragédias iminentes e, sobretudo, de seus conselhos de orar. Você não imagina quantas bobagens e ultrajes eles falavam, mas, a certa altura, um deles anunciou que, já que você tem esperanças de encontrar os ouvintes dentro de templos e igrejas, deveria então domesticar os porcos e levá-los lá. Eu fingi gostar da ideia e disse-lhes que eu era um mestre na domesticação de animais, e se eles estivessem dispostos a irem comigo até a minha vila, ali ao lado do Palácio dos Artistas, eu poderia mostrar-lhes muita coisa interessante nesse sentido. Eles foram. E lá, por um método que você já conhece, eu os transformei em porcos e depois os enxotei para a rua. Você nem pode imaginar como eles ficaram ao compreenderem o seu estado. Grunhindo desesperadamente, desembestaram em desabalada carreira pelas ruas, gritando em vozes humanas que o príncipe Narayana os havia enfeitiçado. Juntou-se, obviamente, uma enorme multidão, que acabou por acompanhar os digníssimos mamíferos correndo para suas casas. Ali, aquela tragicomédia teve um desfecho ainda mais cômico. Os de casa não quiseram aceitar os estranhos parentes e, apesar dos gritos dos pobres leitõezinhos, chutaram-nos para fora sem qualquer cerimônia. A multidão indignada se voltou contra mim e, aos gritos e ameaças, investiu contra meu palácio. Meu Deus! Como é que você se arrisca tanto, Narayana? Devemos, entretanto, libertar aqueles infelizes, exclamou Supramati. Acalme-se. Ebramar lhes devolveu a beleza natural e você, que me conhece, sabe que costumo tomar as minhas precauções. Assim preparei um álibi irrefutável. Durante o tempo daquele episódio, eu me encontrava no teatro com 6 dos meus amigos, altos dignitários, que já confirmaram isso. Amanhã, em todos os jornais sairá uma carta minha anunciando que um patife ignóbil se fez passar por mim para intentar um transformismo diabólico, já que eu estava sentado no camarote com os meus amigos. E ninguém poderá duvidar da minha probidade, concluiu satisfeito Narayana. Você se duplicou, seu trapaceiro. Não seria melhor você nos ajudar do que se dedicar a essas bobagens? Observou Supramati balançando a cabeça. Ajudar na salvação desses animais bípedes. Não há nenhuma esperança de que sejam salvos. Se de uma centena pudermos salvar pelo menos um, já vai valer o esforço. Narayana fez uma careta. Se você assim quiser, vou lhe ajudar, só para lhe dar prazer. Mas que terei que fazer? Primeiramente, tente excitar um movimento na aura densa daquelas pessoas, tornando-as mais sensíveis e receptivas. Nota-se que a pegajosa massa escura, a envolver-lhes a cabeça, impede que sintam as correntes puras, obstruindo a transmissão de seus pensamentos. A atmosfera que os cerca e as pessoas com as quais eles têm contato impregnaram seus cérebros com conceitos materialistas estreitos e baniram a compreensão de Deus. A atração inconsciente por algo desconhecido, cuja existência eles pressentem, espreita assim clausurada no fundo de suas almas,
A aura densa e pegajosa não permite, entretanto, que o pássaro espiritual desdobre as suas asas. Possibilitar aos cegos compreenderem o mecanismo do universo, eis um trabalho digno de nós. Porque é que nós podemos enxergar o horizonte infinito do mundo astral, ler através da matéria os mistérios da criação e as leis ocultas. É porque nós descerramos a nossa visão espiritual. Mesmo assim, ela ainda é extremamente limitada em comparação ao grande intelecto de nossos mestres. Quanta luz teremos de adquirir ainda para transpor o limiar do mistério supremo? Em nós, a chama livre e submissa brilha através do corpo e ilumina o nosso caminho no labirinto dos mistérios da criação. Naqueles que queremos salvar, a força astral está enclausurada, sem condições de sair dos limites da atmosfera carregada que envolve, e os pensamentos permanecem estreitos e limitados, enquanto a razão superior não consegue se manifestar. Eles não percebem a corrente poderosa, não enxergam a brilhante luz astral que emana do ser superior, ainda que sintam aquela irradiação da luz e do calor que se precipita, feito enxurrada de centelhas, sobre a massa escura que impede que o cérebro funcione livremente. Mas a chuva dourada acaba perfurando a atmosfera densa, vai formando rombos, através dos quais, aos poucos, começa a escapar a luz astral do indivíduo, e esta se torna mais leve e os pensamentos mais flexíveis. Começam a despertar as aspirações morais investigativas, restabelece-se a troca, e a luz interior infiltra-se para fora e inicia o trabalho. Não é à toa que um velho e sábio provérbio dia, do choque das opiniões jailete la verite, do choque das opiniões, surge a verdade. Você sabe tudo isso tanto quanto eu, mas só lhe falo estas coisas para imprimir uma forma mais nítida ao programa do seu trabalho. A obrigação de cada ser superior é libertar o divino legado, a indestrutível centelha psíquica que pede por trabalho e alimentação para se inflamar em calor e fora, quebra os grilhões da carne e escapar para a liberdade. Sim, o primeiro esforço inato de derrotar a carne, que impede o caminho para a liberdade, é a aspiração a Deus. É a concepção mais compreensível a qualquer criatura. O que eu não daria para compreender o princípio misterioso pelo qual a centelha perfeita povoa a matéria inferior, para depois se tornar novamente perfeita, mas a custo de milhares de sofrimentos, exclamou em voz surda Narayana. Compreenderemos isso quando atravessarmos o muro flamejante que esconde o mistério superior da criação. Mas que caminho longo, quase infinito, temos ainda que andar, considerou em tom triste Supramati. Narayana pensou um pouco, olhando para o espaço, estremeceu nervosamente e em seu rosto irrequieto estampou-se uma expressão de desilusão e cansaço. Temos pela frente um trabalho infindo e um tempo ilimitado para alcançarmos este objetivo desconhecido. Já deixamos para trás um abismo desnorteante, por nós percorrido através dos 3 reinos até nos tornarmos o que somos, disse ele como se falasse sozinho. Sim, é árdua a ascensão do espírito, do protoplasma até o mago. Mas não fomos ajudados, orientados e apoiados neste caminho espinhoso. Veja até onde você chegou. E Supramati levou o amigo até um grande espelho. Olhe. E em seus olhos brilha uma grande inteligência. A ampla irradiação do cérebro torna-o capaz de alcançar a grandeza do Criador, que lhe inseriu o seu sopro divino no corpo, gerando criaturas magníficas que lentamente se reencarnam pela força da atração a ele. Narayana sorriu, mas ao olhar para Supramati, cuja aura brilhava feito uma manta de prata salpicada de faíscas, pegou-lhe a mão e apertou-a fortemente. Estou pronto para trabalhar. Agradeço meu irmão e amigo. Você me fez um grande bem ao lembrar-me do meu dever em relação aos meus irmãos inferiores. Sou obrigado a retribuir o que recebi de outros. Supramati abraçou o amigo e deu-lhe um beijo fraterno. Neste instante, ouviu-se um acorde harmônico e sobre o piso mosaico incidiu um feixe azulado de luz,
no qual os amigos reconheceram o terraço do palácio do Himalaia com Ebramar nele postado. Tendo participado de longe daquela conversa, ele saudou os discípulos com um gesto e um sorriso. Acompanhe-os agora com a sua irradiação astral. Capítulo 22. Cheio de tristeza, mas decidida a seguir o caminho escolhido, Edith retornou à América e, apesar da crescente insatisfação do pai, continuou a visitar os pobres e doentes, enquanto que nos serões e nas recepções que Dixon realizava constantemente sua participação era forçada e com evidente aversão. O banqueiro tomou firme decisão de casar a filha, custasse o que custasse. Queria por futuro genro um parente longínquo, apaixonado por Edith, e que sabia granjear as simpatias do seu genitor. Indignado com a indiferença da mocinha, o pretendente decidiu influir por intermédio do pai sobre a filha, para lhe quebrar a resistência. Graças a seus esforços, rumores ofensivos correram sobre Edith, por fim tomaram tal dimensão, que um dos amigos do banqueiro julgou por bem preveni-lo. Você deveria dar um basta a essas fofocas maldosas, concluiu ele. É óbvio que sua filha não é uma pessoa normal. Que moça, bonita e rica, em são juízo, iria esquivar-se de divertimentos normais para sua idade, e embrenhar-se pelos casebres, relacionando-se com a plebe, que será de seu patrimônio, se você não encontrar para ele um administrador sensato, pois, sem dúvida, ela o dissipará em 2 tempos. Encandecido com aquela conversa, o banqueiro ralhou com filha, como jamais havia feito, e anunciou que se ela não tomasse juízo, ele a internaria num hospital psiquiátrico. Já estou cheio de todas essas fofocas endereçadas a nós. Tente ser sensata e escolha um marido do rol de seus pretendentes. Do seu primo Sidney eu gosto mais do que de todos. Aconteça o que acontecer, eu vou lhe achar, enquanto estou vivo, um homem sensato que evite desperdiçar os meus bens com pobres. Se você resistir, eu a julgarei por incapacitada, precisando de tutela. Dou-lhe 1 semana para as reflexões e a decisão. Sidney, Mr. Ampidon e Mr. Lorris querem a sua mão. Se você quiser evitar grandes dissabores, fique noiva de um deles dentro de 1 semana. Sem esperar pela resposta, ele se retirou do quarto. Edith, ao ficar sozinha, desatou em pranto. Em função da enorme liberdade que as mulheres usufruíam a filha, é claro, poderia lutar contra o pai, mas o preço seria um escândalo, pois ela era menor de idade. Por outro lado, ela o amava, ele sempre foi bom para ela e desejava-lhe, sem dúvida, apenas o bem. Estava em jogo o seu orgulho ferido, por causa dos torpes boatos dirigidos à sua pessoa. Mas não seria com nenhum daqueles senhores que ela iria se casar, todos os 3 ateístas e perdulários notórios, enquanto que Sidney era conhecido inclusive como satanista. Somente uma imagem reinava dominadora no coração, da jovem, a do cavalheiro misterioso que lhe salvará a vida. Não saberia dizer se ele era um homem ou anjo, mas no momento do desespero ela apelou para ele. De joelhos em seu quarto, mal reprimindo as lágrimas, orava a Deus para lhe enviar aquele libertador, para aconselhar e confortá-la. No dia seguinte, Edith ficou em casa devido a uma dor de cabeça. A janela estava aberta e ela observava distraído o movimento da rua. Subitamente estremeceu e ficou pálida. Naquele momento por sua casa passava um belíssimo carro, dirigido por seu cavaleiro, ou então um sósia, agora em trajes modernos. O desconhecido levantou a cabeça e seus olhares se cruzaram. Ele sorriu. No dia seguinte haveria um grande baile na mansão do embaixador de uma grande potência europeia. Edith deveria ir lá pela vontade do pai. Para grande surpresa dele, a filha não fez nenhuma objeção. Ela tinha a sensação de que algo de bom estava por acontecer. Talvez ela encontrasse o estranho do dia anterior, e só de pensar nisso seu coração palpitava fortemente. Seu pressentimento estava correto.
Por entre a multidão ela divisou o jovem, um retrato vivo do seu ideal. Mais tarde, o próprio pai apresentou-o como príncipe Dakir. Um rubor vivo, que cobriu instantaneamente o rosto da filha, o fez suspeitar de que ela tivesse conhecido casualmente o belo hindu na Europa, estivesse apaixonada por ele, e que aquele amor seria a causa de suas estranhas atitudes. Quando o príncipe pediu permissão de visitar a casa deles, as suspeitas de Dixon cresceram, mas isto o animou. Ela havia visto Dakir e Supramati em sagrado e sabia que eram muito ricos, e, caso o hindu conhecesse Edith, vindo ao seu encontro na América, então as coisas estavam se ajeitando para melhor. Edith nesse inteirinho atravessava momentos de vaga inquietação. A felicidade e o medo confrontavam-se nela. O príncipe em suas conversas cortejava abertamente, porém nenhuma palavra ou olhar alvitrara o encontro anterior. A dúvida ele ou outro, parecido com ele a tiranizava e absorvia a tal ponto, que ela por vezes não respondia às perguntas de seu interlocutor e não notava o sorriso fugaz que ora se estampava em seu rosto. No dia seguinte Dakir foi à casa de Dixon. Este o recebeu cordialmente e convidou para almoçar. Depois, Edith começou a se encontrar com o príncipe quase todos os dias e, para o grande desgosto de seus outros pretendentes, a jovem não via ninguém além do belo estrangeiro. Não raro eles conversavam longamente. Na ponta da sua língua insistia em ficar engatilhada a pergunta sobre o passado dele e da sua misteriosa cura, mas a timidez insuperável sempre a detinha. Apesar dessas dúvidas, ela se perguntava o que iria responder caso ele lhe pedisse a mão. Sim, sim. Seja ele quem for, eu amo e pertencer-lhe será a maior aventura, sussurrava ela, tremendo de felicidade e esperança. E assim, certa noite Dakir perguntou-lhe se ela aceitava pertencer-lhe. Edith respondeu baixinho, com os olhos úmidos de felicidade. Oh, eu sou sua há muito tempo. No dia seguinte, de manhã, Mr. Dixon veio aos aposentos da filha e transmitiu-lhe contente o pedido de Dakir. Devo informar ao príncipe a sua recusa ou você se emendou? Indagou, maroto. Emendei, devolveu Edith, corando feito pimentão e escondendo o rosto no peito do pai. Diga ao príncipe que eu aceito. Os esponsais foram comemorados pomposamente. O primo Sidney não estava presente e arquitetava um plano de vingança. Um acontecimento inesperado atrapalhou, contudo, seus intentos danosos. Durante a viagem, a sua aeronave quebrou e caiu. Ele quebrou a perna e ficou alguns meses hospitalizado. O casamento de Dakir e Edith não menos magnífico que o noivado e realizou-se sem qualquer ritual religioso, para grande desgosto da noiva. Mr. Dixon, sendo ateísta e materialista ferrenho, não reconhecia nenhuma religião. Ao término de um espetacular almoço, os recém-casados embarcaram na aeronave do príncipe e partiram numa viagem de núpcias que findaria em Kisargrado. Quando finalmente eles se encontravam sozinhos na sala, Dakir fez Edith sentar-se no sofá e disse em tom alegre, bem querida, e agora que nós somos marido e esposa, você fará a pergunta que a atormenta, é ele ou outro, parecido com ele? Ruborizada e confusa, Edith olhou para ele boquiaberta. Você já sabe, você adivinhou meu pensamento. Verdade, eu vi o homem misterioso apenas uma vez, seu retrato vivo, e até hoje não estou certa, mas... Ela vacilou e recostou a cabeça no ombro do marido. Eu queria que você fosse o outro, mas não anjo. Dakir riu com gosto. Acalme-se, querida, não sou anjo, ainda que não seja uma pessoa comum. Mas a minha esposa tem de saber de tudo. Sou membro de uma irmandade secreta de sábios, com conhecimentos de comandar as forças desconhecidas aos profanos. Eu havia meio quis lhe devolver a saúde, com o auxílio de meus irmãos consegui fazê-lo. Quero informá-la de que este saber oculto, para que seja utilizado na prática, exige certas condições. Prepare-se então, na qualidade de minha esposa,
para assistir a muita coisa que pode lhe parecer fora do comum ou inconcebível. Poderá você me prometer não ser curiosa e, principalmente, não tagarelar e não revelar jamais a seu pai ou a quem